Olá pessoal, bom dia, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Fabiane, eu sou engenheira ambiental e estou aqui representando a empresa EBRF, que em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba está realizando o projeto Trabalho Socioambiental do Coletor Tronco PAC 2. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre educação ambiental e cidadania. O que é educação ambiental? Conforme a Lei número 9.795 de 1999, educação ambiental são os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. O que é cidadania? Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição Federal, conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. Cidadão, indivíduo que vive de acordo com um conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada. O que é exercer a cidadania? Ter consciência dos seus direitos e obrigações, garantindo que sejam colocados em prática. Esse é um conjunto que está dentro da cidadania. Educação ambiental e cidadania. Por que é tão importante? Ela visa conscientizar a população sobre a preservação do meio ambiente, a partir de aspectos políticos, econômicos, sociais e éticos, além de despertar a preocupação e cuidado com as práticas do dia a dia que podem causar alguns impactos. Quais são esses impactos que nós podemos causar em nosso dia a dia? A poluição do ar e dos rios. Como que isso acontece, né? Como que a gente promove a poluição do ar e dos rios? Quando eu deixo de fazer a coleta seletiva e eu permito que esses resíduos que eu gero no meu dia a dia, como plásticos, metais, vidros e papéis, fiquem no meio ambiente, que eles vão para os rios, poluindo, né? Os rios poluindo os solos. Como que eu promovo a degradação do solo? Quando eu deixo tudo aquilo que eu produzo, vamos falar aqui de lixo orgânico, né? Quando eu deixo esse lixo orgânico descartado de forma incorreta, quando eu não separo, quando eu não acondiciono, quando eu não guardo, né, coloco esse resíduo de forma adequada do lado de fora da minha casa, para ele ser retirado, né? Eu deixo ele no solo, no meio ambiente. Isso gera um líquido que a gente chama de chorume. E isso contamina o solo e contamina o lençol freático. O lençol freático é o quê? A água que passa debaixo do solo, que em sua maioria nós não vemos. A pesca predatória. Quando eu pratico uma pesca fora de época, né? Tem época apropriada para você fazer a pesca. E quando eu faço isso em tempos não determinados por lei, eu não estou praticando a cidadania e nem a minha educação ambiental. O desmatamento. O que o desmatamento ele provoca? Ele provoca a erosão do solo. Quando eu falo erosão do solo, significa que eu estou tirando os nutrientes, as propriedades desse solo produzir, né? Dele poder ser uma horta, dele poder ser um jardim, dele poder trazer recursos, principalmente para a agricultura ou para aquele produtor local que tem uma horta no seu quintal e que ele se alimenta
daquilo, né? E ele traz recursos para dentro da sua casa, daquela horta ou daquele jardim. A produção de energia com o uso de combustíveis poluentes. E o destino do lixo. Quando a gente fala do destino do lixo, é o destino incorreto. Quando a gente destina esse resíduo ou esse lixo para aterros sanitários que não são legais, que não são reconhecidos. E a gente promove a poluição do ar, que gera o efeito estufa, que é o hiperaquecimento, né? Ou, como nós temos visto, o descongelamento das geleiras. A educação ambiental e o desenvolvimento sustentável. O que isso significa? Significa progresso, o crescimento econômico, avanços científicos de forma a preservar o meio ambiente. Desta forma, vários procedimentos podem ser tomados por pessoas, governos e empresas para não prejudicar a fauna, a flora e os recursos naturais disponíveis em nosso planeta. Onde vocês podem verificar se isso está acontecendo? Vocês podem olhar para dentro da casa de vocês, vocês podem olhar dentro da empresa onde vocês trabalham. Se essa educação ambiental, essa cidadania, se em conjunto, isso está contribuindo para um desenvolvimento sustentável. Ou seja, você tem que promover a coleta seletiva, a separação correta desse lixo, desse resíduo que você gera, ou dentro da sua casa ou na empresa. A gente vai promover uma educação onde a gente mora. O que isso significa? Significa influenciar. A forma correta é essa, é você influenciar onde você está, no ambiente em que você está agindo, em que você está produzindo esses resíduos. Então você verifica, eu estou influenciando? De que forma eu estou influenciando? De forma positiva ou de forma negativa? A empresa que eu trabalho é uma empresa consciente? É uma empresa que ela traz esse conhecimento para os seus colaboradores? Ela promove essa separação correta do resíduo? Ela destina isso para uma empresa responsável? Como que isso é feito, né? Ela faz economia de energia? Eu faço economia de energia dentro da minha casa? Eu utilizo a água de forma correta? Como que isso está sendo feito? Então, quando você responde isso para você e você devolve isso para o outro, você consegue enxergar se isso está acontecendo. E isso é uma forma da gente poder cobrar também das nossas autoridades, né? Que isso aconteça nos lugares onde a gente circula, principalmente em órgãos públicos. Educação ambiental. Desculpa, vamos para frente. Quais as práticas de consciência ambiental e cidadania nós temos que ter em nosso dia a dia? Quando eu falo com relação à água, aqui nós temos uma charge, né, com a turma da Mônica, onde eles representam muito bem o que nós temos que fazer com relação à água. Enquanto escova os dentes, não deixe a torneira aberta. Então presta atenção, sempre que você for escovar os dentes, seu filho, né, ou um parente que está ali e você vê, fica atento para ver se ele fecha a torneira ou se ele está escovando o dente com a torneira aberta. Quando você fala para ele, fecha a torneira, você está praticando cidadania e educação ambiental. Não lave a calçada com mangueira, use uma vassoura. Então presta atenção, se a sua vizinha faz essa prática, se ela fizer, chega nela com carinho, com respeito e pede para ela, e explica para ela o que isso pode ocasionar, né? Nós tivemos um período aí de seca, onde foram fechadas as águas, né? Tinha um rodízio em alguns bairros, em alguns lugares que não tinha água durante um período de tempo. Então, a partir do momento que eu me preocupo, né, e não promovo essa atitude de varrer, né, o lixo, ao invés de usar a vassoura, usando uma mangueira de água, eu diminuo essa falta de recursos hídricos onde eu moro, né, ou no planeta. Não tome banhos demorados. A economia da água depende de todos nós. Então,
Cidadania é isso, é a gente colocar todas essas práticas que eu acabei de falar para vocês, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina diária. Com relação ao lixo, o que eu posso fazer com o lixo, que também pode ser chamado de resíduo, já que lixo é tudo aquilo que não tem valor, é tudo aquilo que eu não reutilizo, que não volta para o consumo. Reciclar. A gente pode reciclar. O que isso promove? Ajuda a preservação, a preservar os recursos naturais. Reciclar papel, por exemplo, significa não derrubar árvores. Então, sempre que possível, recicle o lixo. Quando eu não derrubo árvores, eu estou contribuindo, né, com a camada de ozônio, eu estou contribuindo para ter um ar mais puro, sem gás carbônico, sem aqueles gases poluentes, um ar mais leve. Então promova, né, a reciclagem. E quando a gente fala em promover essa reciclagem, é fazer a separação correta. É utilizar os coletores de forma correta, como vocês veem na imagem. Então o coletor verde é de vidro, o coletor amarelo de metais, o coletor vermelho de plástico e o coletor azul de papéis. Aqui não tem o marrom, que é para orgânicos, que são comidas, né? Então você pode fazer essa reciclagem, você pode fazer essa coleta, essa separação dentro da sua casa ou na empresa onde você trabalha. E com relação à energia, como que nós podemos fazer isso? Quando você, mulher, for lavar o seu cabelo, então antes de você usar o secador, seque o cabelo com a toalha, né? Você diminui o tempo de uso do secador fazendo isso, porque a toalha ela absorve a maior quantidade de água. Se você não estiver no computador, desligue o monitor, não deixe ele ligado. Isso consome energia. Para você, mãe, dona de casa, e fala para sua mãe, se ela não está assistindo esse vídeo com você, que ao passar roupa, para que ela não faça isso aos poucos, né, de forma picadinha, que ela acumule, que ela junte o maior número de peças para poder passar, porque assim ela consegue reduzir o uso de energia. E nesse período, né, que nós estamos passando de pandemia, onde está todo mundo em casa, a maioria das pessoas ficam muito tempo com a televisão ligada também. Então, não está naquele ambiente dentro da sua casa, desliga a televisão, não deixa ela ligada, porque o que acontece? Geralmente, a pessoa tem duas televisões na casa, uma no quarto, uma na sala, e ela acaba, né, naquele processo de arruma o quarto e tá na sala ao mesmo tempo, ela deixa as duas televisões ligadas. Então, desliga a televisão, deixe ligada na hora que você for realmente assistir. E quanto à poluição? Para as pessoas que têm carro, que têm um móvel. Se você tem, né, um carro na sua casa, ou de repente você conhece, né, aquela pessoa que tem da sua família, peça para ele regular o motor e o escapamento do carro. Menos poluentes emitidos significa ar mais puro. O que a falta, né, de educação ambiental e a cidadania provocam, né? Como que elas refletem? Elas refletem nos problemas relacionados à gestão do lixo, à poluição das águas e do ar, ao consumo excessivo e ao desmatamento. Quando eu falo em consumo excessivo, é você consumir em excesso aquilo que você não precisa. Então aqui nós podemos falar sobre o consumo consciente. O que é o consumo consciente? É você comprar aquilo que você precisa realmente, né? E não em grandes quantidades. É você comprar de uma empresa que tem educação ambiental. É você comprar de um lugar que tenha logística reversa. O que é logística reversa? São empresas que elas recebem o recipiente de volta. Então,
Então você comprou de repente um produto numa loja que tem isopor, que é um grande poluidor. Essa loja, ela recebe esse isopor de volta. Então você consumir de forma consciente é isso. É você devolver aquilo que você não utiliza mais, né? Ou o que é ecologicamente correto, né? Hoje está se falando muito dos produtos orgânicos. Então você utiliza aquilo que é orgânico, aquilo que não tem agrotóxico, aquilo que não vai fazer mal para você. Você consome produtos do produtor local, aquele produtor do seu bairro, que é o produtor pequeno, né? De repente, aquele que tem uma horta no quintal dele, que tem um jardim, então você vai lá e compra flores dele. Você compra um alface, uma verdura, daquele que é do produtor local e não de grandes indústrias. Isso é consumir de forma consciente. Vou deixar aqui para vocês 2 exercícios de fixação. Vocês vão ter um tempo para responder. A ideia é que vocês façam isso olhando para dentro do local onde vocês estão, para dentro da sua casa, que vocês olhem para o bairro onde vocês moram, que vocês olhem para dentro da empresa onde vocês trabalham. Então, quais os impactos causados no dia a dia? E aqui nessa figura, vocês vão me responder quais dessas figuras as crianças estão agindo de forma correta, né? Como que elas estão descartando esse resíduo que elas geraram? Em quais das 2 imagens está correto? Obrigada por assistir este vídeo, nos vemos no próximo.